Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Rumo Certo. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre o impacto da experiência dos clientes para os seus negócios. E aí, para falar sobre isso, eu recebo uma especialista no assunto, Tamares Parreira. A Tamares é presidente da Medalha aqui no Brasil, a Medalha que é uma empresa que gerencia experiências, né, Tamares? Seja muito bem-vinda. Olá, Sebastião. Olá a todos. Muito feliz com o convite, estar aqui nesse bate-papo com vocês. E é isso mesmo, a gente vai aí discutir um pouco algumas perspectivas sobre experiência de clientes, colaboradores, pacientes, a experiência humana. Ótimo, muitíssimo obrigado aí pela sua disponibilidade de conversar com a gente, viu, Tamares? Tamares, queria conhecer um pouco mais de você, da experiência sua, da sua expertise, da sua trajetória, e me fale um pouco da Medalha também. Combinado. Bom, eu venho aí nos últimos 28 anos, comecei cedo no mercado de tecnologia, né, lá atrás com HP, Oracle, SAP, uma série, né, de companhias. Passei pela Amazon também, quando a gente fala, né, sobre experiência, mas sempre olhando ecossistemas, né? Então, meu principal papel sempre foi dar escala para os negócios, através de alianças e parcerias, né? Sejam elas de produtos, de serviços complementares ou cobertura geográfica. Então, esses últimos 28 anos, eu venho, né, no segmento de tecnologia. E agora, esses últimos 2 anos, à frente aí de alianças também, eu comecei com alianças na Medalha. A Medalha é uma companhia, é uma plataforma, né, com seus programas e metodologias para a gestão da experiência de clientes, de colaboradores, de pacientes, como eu comentei, já, né, há mais de 20 anos, com as marcas mais amadas do mundo hoje, utilizam a nossa tecnologia como habilitador de prover melhores experiências para os seus clientes e também o impacto no resultado dos negócios. Então, esse é um pouco da minha trajetória aí nesses últimos anos. Certo, então, aqui hoje. Ótimo, ótimo. Tem muita informação, tem muito conhecimento para a gente explorar hoje aqui, Tamares. E quando a gente fala de experiência, o que caracteriza? O que a gente quer dizer exatamente nos negócios? Não, é incrível. E eu tenho falado muito, né, principalmente quando eu lidei com startups que estavam no estágio ainda inicial, a experiência é qualquer sinal deixado por um cliente, né, seja nós, né, na posição de clientes ou de pacientes ou de colaboradores. Ao longo de qualquer jornada em que a gente interage com uma marca, a gente deixa um sinal. Esse sinal ele pode ser, Sebastião, até o silêncio. Hoje a tecnologia ela está habilitada, né, e capacitada para capturar esses sinais que nós deixamos, por exemplo, quando ligamos no call center, quando a gente interage no site web de uma marca para fazer uma compra, né, ou a compra de um produto ou serviço. São vários os caminhos, a gente chama muito, né, a omnicanalidade. Não importa o canal. O cliente, né, nós vamos deixar um sinal durante toda a nossa jornada com uma marca. Esse sinal, ele é capturado pela tecnologia, ele é transformado num dado para que a gente seja reconhecido como um cliente único. O mais importante disso não é simplesmente o dado, né? A gente brinca, é da captura até uma ação. Então, capturar esse sinal, traduzir em dados que reflitam qual seria, né, a nossa expectativa com relação àquela experiência e dar para o gestor a informação correta, no tempo correto, para que ele tome uma ação, seja dar um retorno para esse cliente de uma reclamação, habilitar um produto ou desabilitar, né, um produto ou serviço. Então, não só o dado, a gente fala muito de democratização desses dados dos clientes, claro, sempre respeitando a legislação, mas também o que a gente faz com esse dado. O tempo de ação em cima dessa informação, eu acho que é o mais importante nesse momento. Curioso, isso é uma revolução nos relacionamentos, né? Nos relacionamentos de negócios principalmente, né, Tamares? E é novo isso veio com a tecnologia, já existia, tem uma interferência cultural também nesse processo? Me fale. Perfeita essa sua pergunta e colocação. Sim. Se a gente olhar o caso Medalha, né, uma companhia de mais de 20 anos, então a gente tem grandes marcas no mundo que sim, né, utilizam a Medalha, tem Netflix, tem uma série, né, de marcas grandes ao redor do mundo, grandes bancos, grandes montadoras, enfim, todos os segmentos, né, hoje já
fora do Brasil, América Latina, né, uma empresa americana, a Medalha, isso começou lá há mais de 20 anos, eles já estão no estágio, a gente diz, de maturidade, de adoção de tecnologia para o cuidado com seus clientes há mais tempo que nós. Quando a gente vem para a América Latina, né, e a Medalha começou a sua atuação pelo México, então a gente tem países que sim estão no nível de adoção e maturidade mais avançados que o Brasil. Mas o Brasil tem uma excelência, ele tem uma marca muito importante no atendimento ao seu cliente, que vem muito baseado em pessoas. A gente tem muito, né, os times de atendimentos vêm de uma cultura brasileira ancorada em pessoas, que é ótimo. A união, né, desse capital humano mais a tecnologia, eu acho que vai colocar o Brasil no mapa mundial de excelência na experiência. Ainda tem um nível inicial, né, a maturidade da adoção dessas tecnologias, e tem uma questão de governança. Como é que a gente vai colocar esse elemento tecnologia como habilitador de melhores experiências para os nossos clientes no Brasil? Ótimo, a gente está falando aí, de certa forma, de habilidades comportamentais, né? Entrando já na gestão de pessoas então, né? Porque é preciso de um time engajado e entendido com esse propósito, né? E com o propósito da marca, enfim. É mais ou menos por aí, começa então, ou faz tem um fator importante a gestão de pessoas nesse processo, Tamares? Nossa, Sebastião, tem tudo a ver, né? Tem alguns estudos de mercado e saíram, né, IDC e Gartner, justamente para esse próximo ano, 2023, e eles apontam. A gente começa olhando a experiência do cliente, fazendo todo esse mapeamento da jornada, capturando esses dados, traduzindo, né, informação relevante para o gestor e para as equipes tomarem decisão e ter o retorno no tempo certo para o cliente e encantar esse cliente. Mas para isso, você está completamente correto. A cultura organizacional, né, e os programas de experiência também do colaborador, eles são fundamentais. É a evolução, a gente, né, costuma dizer, dessa cultura organizacional. A geração nova, essa geração menos talvez experiente do que a gente, do que eu, mas essa geração nova, ela busca um outro sentido para o trabalho. Não tem isso também, Tamares? A gente tem discutido isso aqui no Rumo Certo. Por que não se busca mais uma carreira, né? Não é a intenção de ficar a vida inteira numa empresa, e que bom, isso é positivo, né? Então, como lidar com isso? Com o engajamento, com trazer para sempre ou para sempre, para junto da empresa, um colaborador que está, não digo por pouco, mas é que ele está em busca de experiências sempre novas, de ser feliz no que faz, né? E aí, me parece que é estreita ou é delicada essa relação de trazer para junto alguém para fazer ele vestir essa camisa, e se logo eu posso perder esse colaborador. Como que o empresário pode lidar com isso? Qual é o desafio que a gente tem nesse sentido? Lidar com uma geração em que não planta o pé, não faz raiz, e ao mesmo tempo que precisa estar junto, estar engajado ali. Esse é um desafio grande. E para as grandes também, né? As grandes organizações estão tendo que lidar com isso, mas tem um ponto, Sebastião, que é extremamente rico. E a gente tem também tecnologia para nos ajudar a traduzir isso dentro de cada realidade de negócio. Por exemplo, está correto, a gente tem para cada geração, e a nossa vem através de uma rota de relação com o trabalho um pouco diferente das novas, mas o que a gente entende, do mesmo jeito que a gente tem esse material humano, né, e todo esse capital humano dentro das organizações, independente do seu tamanho, e ela vai ser, né, atravessada por essa questão geracional, a gente também tem do lado de fora os nossos clientes, que também são um reflexo daquele mesmo capital humano que a gente tem dentro das organizações. Então é importante dialogar e ter uma conexão genuína com esse cliente. Então é super importante, a gente tem algumas tecnologias sempre como habilitador, né? A tecnologia ela tem que vir para auxiliar, né? Auxiliar o dia a dia dos negócios. Existe, né, parte da nossa tecnologia que é a gestão de ideias. Essa geração ela gosta de participar da decisão. O que a gente percebe? Companhias, até como a Amazon, né, e a própria Medalha, ela permite
que esse grupo, né, é um grupo muito, ele tem uma ansiedade no sentido de gerar o impacto, de se conectar com a cultura, com o propósito e de ver aquilo refletido na sociedade, enfim, né, em todo o seu entorno. O que a gente tem uma das ferramentas que a gente chama de Crowdicity, que ela nada mais é do que gestão de ideias e projetos. Então, o tempo todo você fomenta para que todas as soluções, todas não, mas uma parte importante das soluções do seu negócio, ela vem justamente dessa base de colaboradores. Eles trazem muitas inovações para a organização e isso mantém essa chama acesa e conectada com a sua marca e com a sua empresa. Da mesma forma, a gente também observa isso na base de clientes. As grandes companhias hoje do mundo, né, as marcas que a gente mais ama, né, pega aí Apple, Disney e grandes corporações no mundo, a Amazon, por exemplo, elas capturam informações da grande maioria de seus clientes e muitas das dores dos seus negócios está nessa escuta, em ouvir a voz desse cliente e trazer essa inovação para dentro de casa. Porque quando você vai lançar essa inovação, ela já é aceita pela grande maioria porque é um anseio dos seus próprios clientes. Então, a gente brinca, né? Inovação aberta e fechada, ela vem do seu colaborador, mas ela também vem do seu cliente. Legal, né? De lá para cá, né? É a máxima, talvez a essência da gente quando pensa em empreender, né? É pensar em dar a solução de lá para cá, né? Do que o consumidor quer, né? É muito interessante isso e faz a gente pensar de ver o desafio como o copo quase cheio, né? Quer dizer, se a gente tem esse desafio e, entre aspas, como dificuldade, a gente tem muita possibilidade com outra visão que isso pode e aí dar resultados também. Sobre resultados é que eu quero conversar com você no próximo bloco então, porque a gente precisa trazer ideias novas, sim, mas é claro que o empreendedor e o empresário quer ver resultados, né? É legal que tenhamos resiliência, capacidade de mudar, mas a questão financeira é muito importante quando se trata de negócios, né? Tamares, a gente vai fazer um intervalo rapidinho, volta daqui a pouco nessa conversa, tá bom? Convido você também para continuar conosco aqui nessa conversa interessante. Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o programa Rumo Certo. Hoje nós estamos falando do impacto, da importância da experiência do cliente para os seus negócios. Comigo, um especialista no assunto, está aqui Tamares Parreira. Continuando essa conversa, Tamares, interessantíssima aí. E a gente falava no bloco anterior dos desafios que é a gente trazer para dentro de uma corporação ou uma empresa que seja micro, pequena, né? Os desafios da gente aproveitar aí ou trabalhar na experiência, a experiência do cliente, o quanto isso reverte em resultados para a empresa. E é sobre isso que eu queria saber, como a gente reverte isso em resultado, como a gente mensura, há métricas para isso, porque é claro, enquanto empresário, a gente quer resultados, né? Como acontece? De fato, Sebastião, acontece de várias formas e depende do nível, né, de maturidade, como eu comentei antes, de cada organização. Mas acho que vale destacar, desde o início, né, da sua empresa em que você está concebendo uma ideia e estruturando o seu negócio, é muito importante, independente da fonte em que você capture essa informação do seu cliente, que a gente costuma dizer que são dados estruturados ou não, mas é importante você já ter esse mindset de buscar capturar essa informação. Pode começar no Excel, né, e evoluir depois para um sistema, mas já entendendo que cada uma dessas informações, de quando, né, o seu cliente se conectou com você, quando foi a primeira compra, guardar informações, né, de uma primeira reclamação, que normalmente vem da área de atendimento, enfim, começar a conectar todas essas informações que vão dar uma visão sobre aquele comportamento daquele cliente. Claro, quando a gente cresce na nossa organização, a gente tem ferramentas, né, e tecnologias como a da medalha para automatizar toda essa informação. E aí é onde a gente ganha velocidade, escala, utilizando, claro, hoje a medalha utiliza inteligência artificial e machine learning, inteligência da máquina, para olhar todas as tendências daquela vertical de mercado e trazer para aquele gestor qual seria a ação ideal
para realmente, a gente fala, encantar aquele cliente, fidelizar aquele cliente, fazer com que ele continue com você, que é o famoso churn, né? Que você não perca esse cliente, e aí você começa a ter medições, nível de satisfação, recorrência desse cliente, não, né, que você consiga conquistar novos clientes através dos clientes existentes, que é o CAC, né, o custo de aquisição de novos clientes, ele cai muito quando é por recomendação, por isso que a gente traduz esses clientes, né, um grupo deles em embaixadores e promotores, e no final, a ideia é realmente que a gente tenha um nível alto de satisfação, né? O NPS é uma das metodologias que nos ajuda a medir isso, mas no final a gente começa a capturar quanto que eu tenho de impacto no meu faturamento mensal, anual, ou quanto eu deixo, né, de investir ou de gastar para a correção de rota de alguns clientes que não estão satisfeitos. Então tem várias medições, né? O aumento de receita ou evitar perda de receita por conta de algum problema dentro da sua operação. Ótimo, ótimo. Hoje tem tecnologia, tem recurso e tem vários níveis também, né, Tamás? Para grandes corporações, que você falou, a medalha oferece uma situação de inteligência artificial, mas é claro que no dia a dia, às vezes além da tecnologia, às vezes, né, é no trato quase que a gente consegue também chegar a esse tipo de detectar a experiência, né? O interesse maior do consumidor. E é nessa linha que eu te pergunto também, qual tem sido, pela demanda de interesse do consumidor, por conta dessa mudança de comportamento também, qual tem sido o ponto mais importante que as corporações têm percebido? O que o consumidor quer hoje em dia? Não é só comprar uma camisa, né? Tem mais que isso numa camisa, né? O que você tem percebido, tanto nas grandes corporações, mas também se a gente trazer isso para empresas menores, pequenas? Essa pergunta vale ouro, porque de fato essa vale, porque ela se aproxima de nós, né? Eu, Tamares, você, Sebastião. Quando a gente olha para a nossa experiência com as organizações e com as marcas que a gente interage, se a gente olhar, o Brasil está numa fase, e ok, né? É parte do processo de amadurecimento no trato e na conexão com o seu cliente, que são, a gente fala, as pesquisas. Ela é um ponto de coleta desse sinal de como nós nos sentimos com relação àquela experiência. Não é só comprar uma camisa, ou almoçar num restaurante, ou se hospedar, enfim, tem várias formas, né? Mas muitas vezes a gente vê, e os nossos clientes nos falam isso, e os clientes dos nossos clientes também nos dizem, e reportam, e também acaba saindo uma série de dados. A gente, como organização, né, várias organizações brasileiras, querem sempre saber a informação sobre o seu cliente. E tem realmente um movimento, né, de uma busca incessante através de muitas pesquisas ou durante a jornada digital. Mas a gente tem solicitado, a gente fala que é o feedback solicitado, o mais importante é, quando nós fornecemos uma informação para uma organização, a gente espera uma resposta. E o tempo em que a gente recebe essa resposta, e se ela está de fato conectada com aquilo que a gente colocou, sendo um problema ou até um elogio, a gente quer ser ouvido. A gente quer de fato que aquela cultura organizacional esteja nos ouvindo, a voz do cliente. A gente quer ser escutado e quer um retorno daquela informação valiosa que todos hoje dizem, né? Os dados são o ouro do novo mundo, né? Do mundo atual. A gente fornece uma série de dados, mas a gente também quer ser respeitado na forma como a gente está sendo buscado para fornecer esse dado. A gente quer uma resposta genuína, de fato que resolva o meu problema ou que me dê uma experiência diferente com aquela marca. Ótimo, você está falando aí de certa forma que é importantíssimo que a gente tenha a tecnologia como aliada nesse processo, né, para detectar, para identificar, para ser rápido na solução. Mas a gente não vai, talvez e nunca, né? E eu ia te perguntar sobre o futuro. A gente não vai nunca esquecer do fator humanização nisso aí, né? Porque dar uma resposta, dar atenção é humanização, que seja por um canal de tecnologia, que seja olho a olho, né? Mas você vê o futuro dessa forma, quer dizer, a gente caminha cada vez mais para o mundo tecnológico, mas ao mesmo tempo, e pode até parecer contraditoriamente, mas cada vez mais para o mundo mais humano, é preciso que seja assim. Como é que você vê o futuro?
Eu vejo exatamente, é impossível dissociar o humano, até porque do outro lado, quem é o nosso cliente? É um humano, né? É um ser humano que tem as suas expectativas, os seus anseios, né? E também as suas frustrações com relação àquela experiência. Então, sim, né? Como eu sempre falo, a tecnologia ela está disponível, ela está aí e está evoluindo rápido, né? Como habilitador. Né? A gente nunca vai conseguir substituir, eu acredito, aquela capacidade da conexão humana, né? Os grandes níveis de fidelização, e é por isso também que a gente fala dos promotores. A gente tem muita tecnologia, mas a gente quer que aquele grupo de clientes que está muito satisfeito com a minha marca, ele promova. E aí a gente está falando de uma interação humana entre clientes, né? É cliente falando com cliente. Do outro lado, também, quando a gente olha a cultura organizacional, preparar esse capital humano para poder lidar com momentos bons com clientes, mas momentos que não são tão bons, é tão importante quanto ter a tecnologia. Então, entender que, é o que você falou, em cada problema a gente olha o copo cheio, porque é uma oportunidade de um ganho muitas vezes exponencial para aquele teu produto ou serviço, uma vez que você transforma a experiência de apenas um cliente. Você pode começar, né, mudando a experiência de um. E com isso a gente acaba até feliz dizer isso, porque a gente acaba vendo que a viabilidade é para todos nesse processo, né, Tamares? É claro, nós estamos falando aqui da experiência de grandes corporações, que é também mais a sua trajetória, a sua experiência, mas isso pode ser aplicado no dia a dia desde um pequeno, né? Porque um pequeno empresário pode estar nos assistindo e pensando, não, isso é muito investimento, isso eu não consigo aplicar aqui no balcão da minha loja, da minha padaria, do meu salão de beleza. Mas pode sim, né, Tamares? Eu digo pelo seu conhecimento, pela experiência, a gente pode começar pouco, voltando lá àquela questão, é preciso planejar, né? Cada ação é preciso ser planejada, cada intenção é preciso ser planejada. Então, por mais que pareça de muita tecnologia e de grande investimento, é ao mesmo tempo muito democrático também, né? Fazer experiências, aproveitar das experiências é democrático, né? Sempre é democrático, dados esses sinais que a gente deixa ao longo do caminho e todos os clientes, né, deixam, independente do tamanho da organização, você está correto. E a experiência também é democrática, a gente fala, né, vem para a democratização de experiência, dos dados, e aí vem, e eu acho que esse vai ser a diferença entre você ter sucesso ou não dentro do seu negócio, que é de que forma você lida com tudo isso, né? Ninguém melhor do que você, que é o empreendedor, o empresário, para saber exatamente o que te levou, né, a montar aquela organização. Por que você está ali, né? Por que aquela organização existe? Qual é o propósito dela? E quando isso está muito claro, todos esses elementos, eles só te ajudam a tomar melhores decisões e, de fato, obter o espaço que você deseja no mercado e, mais do que isso, o reconhecimento dos seus clientes. É através dele que a gente vai ver uma organização de sucesso e outras nem tanto. Tamares, conversaria muito mais com você aqui sobre isso, tem muita informação importante, interessante. Nosso tempo acabou, agradeço demais a sua participação. Muito obrigado por trocar ideias, experiências, conhecimento aqui com a gente, viu, Tamares? Volte sempre para a gente conversar mais vezes. Sebastião e toda a equipe, foi um prazer, adorei, passa muito rápido, um bate-papo leve, gostoso, e convido todos vocês, né? Sempre aberta aqui para trocar experiências, estou aí nas mídias sociais, enfim, sempre um prazer encontrar todos vocês e muito sucesso, que a gente possa se encontrar aí mais vezes. Obrigada. Com certeza. Obrigado a você também, um abraço grande, fique com Deus, até mais, Tamares. Grande abraço. Muito obrigado a você também, que ficou conosco no Rumo Certo até agora, e eu volto no próximo programa. Um abraço, até mais!